qual que é o segredo? Não é, às vezes, nem o produto. É a maneira que nós conduzimos. Exemplo, eu tenho um senhor que é o meu chefe de montagem, o senhor Kleber. Ele tem 63 anos. Ele tem autonomia. Eu falo assim para ele, mesmo eu sendo diretor, se eu te pedir algo que vá sair do propósito, você não me obedeça. Porque o foco é o cliente. Como que nós fazemos? Existem pessoas também, Júlio e Gilberto, que eles querem tomar proveito. Ou seja, ele compra o painel até metade da parede, ele bate o pé falando que é até o teto. Só que eu já assimilei isso e eu dou. Por quê? Isso faz parte da propaganda. É melhor eu ser enganado do que enganar. E olha, eu vou te dizer, essas enganaçãozinhas não me faz falta. Porque da mesma forma que você constrange, às vezes, se fazendo de tolo, que você não é tolo, mas você se faz de tolo. É uma propaganda. Deixa a pessoa ter a sensação, ai, mas você viu? Eu falei para ele, ele assimilou, tá tudo certo. Aí daqui a pouco Deus traz um cliente para mim que eu nem esperava. É verdade. Deus é maravilhoso. Então, assim, toda essa história que eu contei para vocês, ela tem tudo a ver também com a minha fé, né? Eu sou um homem de muita fé, né? Eu sou um homem muito positivo também. Eu sempre falo que não há problema algum você vir de um lar simples como o meu. Mas você vem do lar simples, mas você tem que ter atitude e tem que ser otimista. Porque qual que é o X da questão? É a harmonia. Eu, quando eu trabalhei, eu fui empregado muitos anos, era sempre muito peso. Ó, você tem que fazer tal coisa, tem que chegar a tal hora. Hoje eu deixo as pessoas trabalharem da maneira que elas querem. E detalhe, as pessoas, quando elas se sentem libertas, elas te honram muito mais. Verdade. Porque ela faz por amor. Eu tenho funcionários hoje, que eu amo meus funcionários, que eles sabem disso. Cara, eles são apaixonados pela nossa empresa. Então, isso é muito gratificante, por quê? Porque o cara não faz mais pela Sandrinha, ele faz pelo Fábio. E eu não faço isso porque, eu vou ser bonzinho. Cara, é tão automático. Se você ama as pessoas, tudo acontece. E é como Deus, né? A gente obedece, não porque ele é mau e vai nos castigar, mas porque ele nos ama, né? Exato. E a gente se sente amado e a gente chega a obedecer, não por um Deus que vai me castigar e que é mal. Então, eu imagino que seja a mesma coisa numa empresa, né? Eu vou fazer porque se eu estiver sendo visto, eu vou ser demitido. Não. Não tem isso. É porque eu sou Você amado. não faz com objetivo. Né? A gente não faz com objetivo, né? Você não tá vou tratar ele bem porque daí a empresa vai produzir mais. Então você faz Exato. no automático. Você tem princípios. Porque é natural. Né? Porque você gosta de ser tratado dessa maneira. Né? Esse é um diferencial. Eu lembro que quando eu tive posto de gasolina, você abastecia com a gente lá na época, tinha 100 funcionários, né, nos 2 postos. A incidência, né, de ações trabalhistas contra a gente, assim, era 0. Então, eu passava um ano sem ter ninguém. É muito raro, hein? Né, passavam anos. E, às vezes, a gente via um colega do lado, né, um colega de profissão, que ele era cheio, tinha que contratar escritório de advocacia. Eu não pagava mensalidade de advogado, porque eu não precisava. Exato, porque a gente tratava as pessoas, e hoje ainda trata no nosso escritório, as pessoas trabalham felizes, igual trabalham na sua empresa, bom. Porque você trata como você gosta de ser tratado. Exato. Né? E eu acho que isso deve ser um princípio para o empresário, né? A não exploração, né? É você trabalhar e dar os benefícios para o funcionário daqueles que você gostaria de ter recebido, né? Na sua... Aliás, Deus nos coloca numa posição e ele nos testa, né? Como que o Júlio, o Gilberto, o Fábio vai se comportar quando ele tiver poder. Então, cara, como é gratificante. Hoje, eu tô com 46 anos, eu não sou mais uma criança. Então, como é importante você saber engolir sapo. Como é importante. Mas nós não aprendemos assim. Os nossos pais, eles nos ensinam a você ser uma pessoa que está sempre em prontidão para responder. Alguém que sempre é muito enérgico para resolver. Tem que se posicionar. Alguém que não engole sapo. Não, você não pode engolir sapo. E eu digo para você assim, ó. Quando você sabe reagir bem, o seu resultado financeiro é melhor. Aconteceu um fato essa semana de uma pessoa que criou uma situação, eu fui ajudar, e extra a nossa empresa, e eu fiquei como errado, né? E ele me mandou uma mensagem muito desaforada. Aí eu pensei assim, cara, se eu tô certo, eu vou mandar um áudio para essa pessoa e vou colocar no lugar dele. Eu mandei, só que eu apaguei. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, deixa eu entender por que você tá pensando dessa forma. O tom de voz dele já foi diferente. Não, cara, eu também estava pensando, eu tô sendo um pouco radical com você. Eu falei, pois é, não precisa disso. O que você precisa para a gente resolver esse problema? Quando eu terminei a ligação, aquilo me deu uma felicidade. Por quê? Porque foi uma reação que agradaria ao Senhor. Então, é muito fácil você falar que você, eu sou um homem que confia em Deus, mas se sua reação não está de acordo, meu irmão, não vai combinar, né? Nós somos assim, pessoas que nós temos que ser o Júlio profissional,
o Jules marido, o Jules crente, o Jules amigo, o Jules filho, sempre o mesmo Jules. Verdade. Mesmo núcleo, mesmo E as pessoas mudam. É impressionante. Você é convidado para comer um churrasco com seus amigos. Você chega lá andando diferente. Não, nós temos que ter uma postura só. Por quê? Porque isso tem que ser natural. Tudo aquilo que é natural é gostoso. Você não precisa se preocupar, cara, eu vou chegar lá, eu tenho que chegar dessa forma, porque lá com meus amigos é assim. É um peso pra você, é estranho pro resto, né? É um personagem. Tem gente que é assim, não. Na minha vida pessoal, eu sou correto. Na vida profissional, se eu for muito correto, se eu não sonegar, ou se eu não fizer tudo errado, eu não sobrevivo. Uai, como assim, cara? Você tem duas dupla personalidade, né? É louco. E sem perceber, hein? Sem perceber. E você sabe que isso é uma das causas do burnout, que tanto estão falando? Isso dá uma sobrecarga tão grande, porque pesa. Você tem que ficar pensando, cara, como você vai ser, né? Fala assim, ali eu tenho que ser assim. Então, o cérebro, ele dá pane, ele cola a placa por causa disso, né? Exato. Você tem que ser vários atores em situações diferentes, quando na verdade você só tem que ser você mesmo. Imagina você acordar e fazer um croquis do que você vai produzir. Não, aqui eu tenho que fazer assim, aqui tem que quebrar. Não, aqui não. A sua vida é assim, ó, tudo certo. Fluidão. Você sabe que até me deu vontade de falar isso. Para você que está nos ouvindo, existe um projeto que é o Legendários, que nós participamos, nós três, inclusive. E lá eu pedi uma coisa para Deus, né? Eu acho que até comentei contigo, o Gilberto não sabe. Que eu pensava assim, o que eu vou pedir para Deus trabalhar comigo, né? E me veio uma coisa, para que Deus me ajudasse a trabalhar no caráter da minha mente, do meu pensamento. Verdade, você compartilhou comigo. Isso para mim foi tão vívido. Por quê? Porque muitas vezes nós não praticamos o pecado, mas nós pensamos. E eu pedi muito para Deus. Deus, me dê um pensamento que eu não precise ficar tendo altos e baixos. Eu quero ter um pensamento bom, eu quero ter um pensamento puro, eu quero ter o pensamento de não falar mal de ninguém. Olha o que eu pedi para Deus. Que Deus me deixasse com nojo se eu falasse mal de você. Uau. De você, de um funcionário. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu quero assim, porque as pessoas quando fazem algo, elas não fazem propositalmente. Ninguém sai de casa falando assim, eu vou destruir o Fábio, eu vou falar alguma coisa. Cara, quem sou eu para dizer que o mundo está contra mim? Então, quanto mais você pensa assim, mais vítima da sociedade você se torna. Sim. Então, a gente tem que amar. O amor, ele constrange, ele quebra barreiras, ele perdoa. E, cara, é muito gratificante isso. E eu vou te dizer, tá? Nós fomos dia 7 de setembro, né? Dia 8, não foi? Dia 8 de setembro. A montanha o meu pedido foi dia 9, que foi um dia depois, que a gente tava subindo. Cara, desde lá, eu tô com uma paz na minha mente absurda. Ou seja, eu quero fomentar isso, porque eu entendi que quando você pede para Deus, Ele faz, até na mente. Então, assim, está sendo muito gostoso, né? Um pedido bem específico. Muito específico. E eu vejo a resposta dele, porque a minha mente, ela tá boa, ela tá sadia. Eu penso em fazer uma viagem com a minha família o tempo todo, usufruir, estar com eles. Eu tô com um filho de 20 anos, uma de 16. O meu filho, cara, ele tem o carrinho dele, ele vai, eu quero ele perto de mim. Mas eu quero que ele esteja comigo o tempo todo, eu gosto, a minha mente está voltada para isso, eu penso em trabalhar, eu quero chegar na minha empresa. Nós lemos a palavra todos os dias, de segunda a sábado, e eu leio com prazer, eu leio com alegria. E, cara, isso é o resultado, tá? Aliás, é o sinônimo do resultado, é o motivo do resultado. Porque quando você coloca o seu dia, consagra a Deus, ao Senhor o seu dia, tudo fica mais leve. Sim.